Te convido a abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1 diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele fazia, ele ensinava como fazer. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo, aleluia, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus não estabeleceu nenhuma nova igreja ou nenhuma nova religião, mas Ele estabeleceu o reino de Deus aqui na terra, a igreja verdadeira do Deus vivo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse Ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Leia comigo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outras traduções está escrito assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E isso chegou ao Parque América, chegou aqui nos confins da terra, que muitos dos lugares não sabem que aqui existe, mas aqui tem um povo de Deus, que exalta, que glorifica, e que levanta um trono de adoração ao nosso Deus. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, aí uma nuvem recebeu, ocultando dos seus olhos. Verso 14: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Agora, continuando a leitura, no capítulo 2, verso 1, o título diz: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, com um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, aleluia! Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, aleluia! E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes,
todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, como sempre, tem Sambalate e Tobias em todo lugar. Outros diziam, zombando: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados com vinho. Mas isso não é verdade. O Pedrão levantou, porém Pedro, pondo-se em fé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, aleluia, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Viu, Adão? Aleluia! E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. 24, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia. Verso 36 diz assim: saiba pois com certeza, você sabe de cor, fala comigo: saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Vocês crucificaram, mas não tem problema, ele não podia ser retido pela morte, porque ele é o príncipe da vida. Saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. E o verso 37 diz: e eles, ouvindo isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor ainda for chamar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor ainda for chamar. Oh, aleluia! E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ó 2020, ó geração que está me ouvindo, salvai-vos dessa geração perversa. Ó povo que está vivendo neste tempo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam
a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas em um só dia, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh glorioso Senhor, nós te bendizemos nessa noite, com louvores, com orações, com gratidões, com palavras, Senhor, lindas de adoração ao teu nome, porque tu és o Deus vivo que habita no meio do seu povo. O Senhor diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm cânticos espirituais, e nós cantamos, e nós saudamos, e nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Quando nós nos reunimos, quando tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está aqui nesta reunião, o Senhor não nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, e nós glorificamos o teu nome e pedimos, Senhor, que tu possas consolar, tu possas confortar o coração daqueles que estão ouvindo. Senhor, aqueles que estão desesperados por algum motivo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando tribulações e dificuldades, aqueles que estão em sérias enrascadas, nós queremos clamar agora por libertação, que o Senhor possa tocar poderosamente a vida de cada um, livrando eles de todo o mal, livrando da enfermidade, livrando de todo o mal-estar, livrando de todo o ataque do inimigo, livrando de todo o empecilho das trevas que tem se levantado contra a vida deles. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer consolo e conforto, e que o Senhor possa ministrar essa palavra aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Como a Helenice disse, pode dar glória, pode dar louvor de gratidão e exaltação ao nosso Deus, porque o nosso Deus é vivo e Ele está no nosso meio, porque Ele, através do seu Espírito Santo, habita em nós. E sabe, queridos, pensando um pouco nesse texto que nós acabamos de ler, foi muito impactante o que o Senhor fez, porque você imagina aquelas 120 pessoas, talvez num prédio como esse, e eles começaram a glorificar, começaram a orar, começaram a interceder, começaram a louvar ao nome do Senhor, e diz que o Senhor se derramou, o Espírito de Deus se derramou sobre eles, e o negócio foi tão impactante, que foi para fora daquelas 4 paredes, e aquele povo todo foi impactado, com aquele som poderoso que saía daquele templo, com o som poderoso que saía daquelas 100 e poucas pessoas. Eles começaram a clamar, mas já não eram mais eles, não era o poder da voz deles, não era o que eles tinham condição de fazer, mas era o poder de Deus descendo sobre aquele lugar, e aquelas pessoas começaram a glorificar, e aquele som correu aquela cidade. Você imagina que só que se converteram naquele dia foram 3.000 almas. Quantas mil almas ouviram? E naquele tempo não tinha microfone, não tinha carro de som, não tinha nada, mas já tinha o poder do Espírito Santo de Deus. E que todas essas coisas jamais nos impeçam de ter esse Santo Espírito entre nós, com toda a liberdade de fluir, com toda a liberdade de agir em nosso meio, queridos. O Senhor tinha prometido, e Ele se derramou naquelas pessoas que estavam na brecha, aquelas pessoas que estavam em oração, em intercessão,
em clamor. E quando eles viram isso, algo que nunca tinha acontecido, eles falaram assim: que estranho, essa gente está embriagada, essa gente deve estar cheia de moço, cheia de vinho. E aí o Pedro se levantou e disse: não, vocês não pensem assim, isso é o que está escrito lá. O profeta Joel, ele já tinha dito que há de ser, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Quando Joel está falando isso, quando ele está profetizando isso, ele está aproximadamente no ano 850 antes de Cristo, e ele está falando: vai chegar um dia em que a igreja vai ser impactada com o poder do Espírito Santo de Deus. Ele nem imaginava o que era isso, porque no tempo de Joel, o Senhor vinha sobre um profeta, ou sobre um sacerdote, ou sobre um rei, e o Senhor se manifestava naquele momento específico, e depois não mais. Mas agora ele disse: vai haver algo diferente, vai haver algo sobrenatural, e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre vocês. E aí, quando isso acontece, o povo não entende, como muita gente muitas vezes também não entende a nossa forma de adorar ao nosso Deus. Mas irmão, não se preocupa, levanta a sua voz e glorifica o Rei da Glória, porque Ele te salvou de um lamaçal de lodo e de lama. Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha, Ele firmou os nossos passos, Ele colocou um novo canto. Por isso pode glorificar Ele, pode glorificar, pode dar glória, pode sapatear também, pode fazer o que o Espírito te dirigir, porque Ele se derramou já sobre a vida da igreja. O ser humano sempre precisou ser alcançado por Jesus, e os cristãos precisam ser avivados pelo Espírito Santo de Deus. Senão nós somos só mais um grupo religioso. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo de Deus, nós somos mais uma porta, mais um templo, mais uma religião. Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus fluindo e agindo entre nós, nós somos igreja de Deus, a noiva do Cordeiro que Ele vem buscar. Aleluia. Só voltando um pouco sobre o batismo das águas, Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou repetir: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo abandonado? As coisas estão dando errado? O Senhor diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há uma ilustração muito antiga, mas me permita falar dela novamente, que uma pessoa no momento de muita dificuldade, andando numa praia, ela olha para trás, ela vê só 2 pegadas, e ela fica chateada, e ela começa a chorar, e dizer: Senhor, está vendo, agora que eu estou passando esse momento tão difícil na minha vida, o Senhor me abandonou, porque lá atrás eu estava vendo 4 pegadas na areia, e agora que eu estou passando esse momento tão difícil, o Senhor me abandonou, está vendo? Aí o Senhor disse assim: se acalma, meu filho, se acalma, porque essas pegadas que você está vendo são minhas, porque eu estou te carregando nos braços. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Ele disse: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Marcos 1:9-10 diz: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele.
olha, eu não sei se você já se batizou, mas aquele que crer e for batizado será salvo. Se você ainda não se batizou, se batize. Está aí na tela o nome do nosso pastor querido Nilo Café, e o telefone dele, se você está em casa, o telefone dele é 011 97237 8620. Eu vou repetir, 97237 8620. E se você não conseguiu anotar agora, manda no WhatsApp da igreja que nós vamos enviar o telefone dele. Se inscreva, diz: eu não me batizei, mas eu quero me batizar, eu quero fechar a minha aliança pública com o meu Deus, diante dos homens e diante do reino dos céus. E João Batista, ele profetiza, ele vem um pouco antes de Jesus, e ele começa a profetizar, a voz que clama no deserto. Mateus 3, 11, 12 diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Aleluia. Você precisa se batizar. Se você já se arrependeu, você precisa, se já se arrependeu, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa se batizar. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você é trigo, você é palha. Hoje na ministração da manhã tinha uma outra pergunta: você é bode ou ovelha? Não foi? E nesse tempo, na festa de Pentecostes, tinha gente reunida de todas as partes, estavam ali em Jerusalém, e o Senhor escolheu esse tempo dessa festa para se derramar e marcar a vida daquelas pessoas para sempre. Irmãos, nunca mais a igreja foi a mesma a partir daquele dia. Nunca mais ela foi e pôde ser a mesma. Nós vemos aí, mais ou menos no ano 830 a.C., quando o profeta Joel, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, os cultos naquela época, eles começaram a ser mecânicos. Quando Jesus chegou, eles se maravilhavam. Quando Jesus começou a ministrar, eles se maravilhavam com a pregação de Jesus, eles se maravilhavam com o ensinamento, porque o ensinamento dele não era como dos demais. Eles tinham sinagogas, eles faziam leitura da lei, eles tinham liturgias diversas, eram fariseus, eram saduceus, eram levitas, eram sacerdotes, eles tinham todo aparato religioso, mas eles não tinham poder, eles não tinham unção. E quando Jesus falava, eles falavam: uau, mas esse não é aquele Galileu, esse não é aquele Nazareno, como que ele tem tanta autoridade assim? Esse aí não é aquele filho de José o carpinteiro? Esse homem, porque ele é diferente, ele fala diferente, ele tem uma autoridade diferente, ele expulsa demônios, ele cura cegos, ele ressuscita mortos. Da onde vem esse poder? Ele diz: eu tenho, mas eu vou derramar sobre a minha igreja. Jesus, ele não é aquele mestre que veio e que fez tudo, e quando ele foi embora, ele levou consigo tudo que fez. Não, ele disse assim: se vocês crerem, Igreja do Parque América, ele diz assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que o que eu fiz. A diferença é essa: se nós crermos, nós vamos fazer o que Jesus fez. E o Senhor tem feito muitas coisas em nosso meio, mas nós podemos elevar o nível de crença nosso. Nós podemos elevar o nosso nível de consagração, nós podemos elevar mais o nosso nível de oração, nós podemos elevar mais o nosso nível de intimidade com Ele, porque se isso acontecer, Ele vai se derramar em maior porção sobre nós, Ele vai vir com maior abundância do seu Espírito sobre nós, Ele vai se derramar mais sobre nós. Depende o quanto nós estamos ansiosos por isso.
o derramamento do Espírito Santo, o avivamento, ele deve ser desejado ardentemente pela igreja. Irmãos, uma grande parte de vocês aqui são pais, e vocês sabem como é gostoso dar uma coisa para os nossos filhos, uma coisa que eles querem, sim ou não? É delícia, não é? Você poder dar. Agora você gosta de dar uma coisa que seu filho ou sua filha pega aquilo assim, legal pai, obrigado, joga de lado lá e não dá valor para aquilo. Você gosta de dar isso para seu filho? Não, né? Você quer dar uma coisa que ele vai curtir, que ele vai brincar, que ele vai usar, que ele vai que vai ser útil para ele, que ele vai gostar, né? E o Senhor também, Ele está esperando nós mostrarmos mais desejo, Ele está esperando nós buscarmos com Ele mais intimidade, para Ele dar uma porção nova. Ele já fez muitas coisas, irmãos, mas quem vive de passado é museu. Nós temos que viver o novo tempo de Deus, porque Ele diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e nós sem dúvida nenhuma estamos nos últimos dias. Ou você não tem dúvida disso? Aqui quando nós estamos ministrando, por falar muito, dá sede, e a gente toma água, e a água vem sobre sedento, queridos, as torrentes sobre terra seca. O Senhor vai se derramar à medida que a gente tiver sede. Quando a igreja tiver sede de Deus, mais sede de Deus, como a terra seca anseia pela água, então a igreja vai experimentar um maior derramamento, uma maior porção, um maior avivamento por parte do Senhor. Não há chuva do Espírito de Deus para uma igreja preguiçosa, para uma igreja que não quer orar, para uma igreja que não quer se consagrar, para uma igreja que não quer intimidade com Ele. As chuvas não vêm. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos mecânicos, cristãos mecânicos, que vimos até aqui, sentamos, cultuamos e vamos embora. O Senhor quer ver neste lugar terras mais secas, cada vez mais secas, desejando as águas do fluir do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos ver assim. Sabe, queridos, ali entre os anos 30 e 40 depois de Jesus, ou durante o tempo que Jesus estava, logo ele foi profetizando também, ele foi falando aquelas promessas que já estavam escritas, e ele foi pronunciando. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem juntos, vocês fiquem colados um no outro, vocês continuam clamando e orando, porque eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E esses irmãos fizeram, e depois que Jesus foi assentado em glória, em poder, lá na festa de Pentecoste, que nós acabamos de ler, o Espírito Santo de Deus se derramou poderosamente sobre aqueles irmãos. Irmãos, sabe, nós aqui, que não somos judeus, nem povo a gente era, povo de Deus escolhido não éramos. Ele disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Então ele diz assim, a igreja do Parque América: dê-lhes o poder de serem feitos meus filhos. Ele te deu o poder de ser filho de Deus, porque nós não tínhamos, nós éramos gentios, um povo desprezado, um povo sem aliança com Ele, mas naquela cruz, Ele rasgou o véu da separação, aleluia, e Ele envolveu, e Ele diz: eu amo vocês, Pai, Senhor, porque o Senhor está conversando com essa samaritana, porque o Senhor está conversando com esse publicano, porque o Senhor está conversando com esse pescador, porque o Senhor está conversando com esse cobrador de impostos. Ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não receberam, eu dei o poder de todos eles serem meus filhos. Ele te deu o poder de ser filho dele. Que delícia, queridos. E aí, eu disse que ele é o nosso mestre, e é um mestre que não fez e levou consigo os segredos. Ele fez tudo aqui, e ele deixou escrito. Ele deixou, ele providenciou formas que isso chegasse 2020 anos para nós podermos desfrutar de todos esses acontecimentos.
e que nós pudéssemos crer que essa promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos pais, é para os nossos avós, é para todos aqueles que creem, e até aqueles que ainda vão ser chamados, já tem provisão de Espírito Santo para eles, aleluia, já tem, e aí, o Senhor prometeu, fez aquele derramar poderoso sobre a vida deles, queridos, e aí, eles estão ali, cultuando ao Senhor, mas chega um tempo de perseguição e uma série de coisas começam a acontecer. Mas um dia o Senhor chama Pedro num sonho, numa visão, e aí o Senhor mostra para ele que ele precisava tomar daqui tudo que descia naquele lençol, ele devia tomar daquele e comer. E ele disse: ah não, aí tem coisas impuras, eu não vou tomar disso, porque eu sou um judeuzão, eu não como dessas coisas impuras. E o Senhor disse: toma e come. E aí bate na porta dele, e pessoas vêm chamar, e diz assim: olha, a gente precisa que você vá até a casa de Cornélio. Cornélio, quem é Cornélio? Cornélio é algum sacerdote, Cornélio é algum fariseu, algum saduceu, algum levita. Quem é Cornélio? Cornélio é um centurião, e ele tem orado, ele tem jejuado, ele tem dado esmola, e ele disse que o Senhor é para ir para lá. E aí quando Pedro chega lá, eu acredito que até meio contra a vontade dele, no meio daqueles gentios, e ele começa a falar da palavra de Deus, ele começa a contar o que o Senhor Jesus fez. O Espírito Santo se derrama sobre aquela família, se derrama sobre aquelas pessoas que estão naquela casa, e aí eles ficam impactados, eles ficam todos embaraçados. Como nós vamos explicar lá na nossa religião que Deus está se derramando sobre esses gentios? Como nós vamos explicar para a religião que Deus está se derramando naquela igreja do Parque América, lá nos confins da terra? Como nós vamos explicar isso? Ficaram apavorados. Perdi agora, como que eu vou? Quando ele chegou, teve que se justificar mesmo, sério. Os caras: não, como assim? Sobre gentios? Eu vim para o que era dos meus, e os meus não receberam. Nosso apóstolo que está aqui hoje já ministrou algumas vezes na vida, nesses 51 anos que eu acompanho ele já ministrou algumas vezes, dizendo assim: cuidado para não dar o seu lugar para outro. Sim ou não? O Senhor te escolheu com tanto zelo, com tanto carinho, e Ele diz: cuidado, não despreze o que eu tenho feito com tua vida, não entregue o seu lugar para outro. Ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa, e muitas vezes aqueles que estão à mesa serão lançados fora, porque estão endurecidos em seus corações, abandonaram a leitura da palavra, abandonaram a comunhão com o Senhor, abandonaram a intimidade, abandonaram a oração, estão só congregando a igreja do Parque América ou qualquer outra. Cuidado, porque poderão sentar outros em seu lugar. Não brinque com o que o Senhor entregou. O que você tem é muito precioso. Zele pelaquilo que Ele fez pela sua vida, pelas nossas vidas. Em Atos 19, de 1 a 6, Paulo também chega em Éfeso e está conversando com aqueles irmãos, e ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam assim: oi? Espírito Santo, o que é isso? Vocês não receberam? Não. E aí Paulo impõe as mãos sobre eles, e o Espírito Santo vem sobre a vida deles. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Nosso Deus não tem limites, Ele não está bloqueado e preso a nada, a nenhuma placa, a nenhuma religião, a nenhuma formação, a nenhuma pessoa, a nenhuma doutrina. Ele está livre, Ele é o autor da vida, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, e Ele olha tudo. E sabe o que é lindo? Nós vemos que muitos homens de Deus na história do cristianismo
grandes pregadores, eles trabalharam, eles se dedicaram ao Senhor para manter viva a chama do avivamento. Eu queria falar nesse momento sobre Jonathan Edwards. Está aparecendo aí, né? Os que estão na live não estão vendo, mas tem uma projeção aqui. E esse irmão, conhecido ele é bastante conhecido pelo sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tinha uma vida devocional, irmãos, de aproximadamente 13 horas de oração, leitura da palavra e comunhão com o Senhor. 13 horas por dia. Diz que ele saía em alguns momentos para ficar de 2 a 3 horas com o rosto no chão, clamando ao Senhor. E o Senhor usou muito poderosamente a vida dele num avivamento poderosíssimo, como diz o nosso querido pastor Francisco. O Senhor usou poderosamente a vida dele, mantendo a chama do avivamento viva, forte, porque depois de tantos anos, o Senhor ali se derramando entre os anos 30 e 40 depois de Cristo, agora nós estamos falando de 1703. Durante esse tempo muita coisa aconteceu, mas o Senhor vai chegando em anos na frente e vai se derramando sobre aqueles que estão buscando Ele de forma diferenciada. E depois se levanta também John Wesley, em 1703 até 1791, ele anunciou a palavra, irmãos, a 60 cidades, com auditórios de 5 até 30 mil pessoas. Às vezes, ele chegava a pregar 6 vezes num dia. Suas pregações traziam grande arrependimento aos que ouviam, e as pessoas gemiam de angústia, e se arrependiam dos seus pecados. O Senhor levantou John Wesley de forma tão poderosa, e ele abalou a sua geração, porque o Senhor viu nele alguém que estava se derramando no seu altar. Os irmãos moravianos, 1727 até 1827, mais ou menos, eles começaram em poucas pessoas, eles começaram a orar 24 horas por dia. Eles eram poucos irmãos, eram mais ou menos 24 mesmo, 25 pessoas. Eles diziam: olha, a cada dia, cada um de vocês assume 1 hora de oração. Hoje a gente conhece isso como relógio de oração. E aí ele diz: olha, cada um de vocês assume um turno de oração por dia, uma hora por dia de oração. Irmãos, eles mantiveram essa prática durante 100 anos. Os moravianos, eles se vendiam como escravos para evangelizarem nos campos de trabalho. Eles espalharam missionários por todos os lados do mundo. Durante 100 anos, eles oraram 24 horas pelas suas gerações, e o Senhor impactou a terra. O próprio John Wesley foi impactado por ter conhecido 2 moravianos, e eles correram esse mundo pregando, glorificando e levando o derramar do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. Em 1792 até mais ou menos 1875, Charles Finney, irmãos, o poder de Deus na vida dele era tão grande, que ele passou numa viagem de trem, ele passou por uma cidade, e diz que as pessoas que estavam em locais imorais, diz que as pessoas saíram às pressas procurando uma igreja para entrar, porque por causa da consciência, por causa do peso e do remorso dos pecados que eles sentiram por um homem que passou pela cidade de trem. Há relatos que dizem que homens que cruzaram a fronteira da cidade
E eles começaram a clamar ao Senhor por aquele lugar. E diz que as pessoas, quando elas passavam a fronteira, elas começavam a cair de joelhos e a clamar, se arrependendo dos seus pecados por causa da nuvem de glória de Deus que estava. Irmão, não tinha ninguém entregando folheto, não tinha ninguém evangelizando, mas era a unção de glória e de poder que estava sobre a vida daquelas pessoas. E não há nada de errado em evangelizar, dar folhetos e fazer qualquer outro tipo de coisa. Eu estou dizendo que no caso deles, era uma experiência tão poderosa, uma experiência tão sobrenatural, que as pessoas, eles nem ministravam, eles não estavam pregando, eles não estavam orando por ninguém, eles estavam passando, ou eles estavam presentes naquele lugar, e a nuvem de glória tomava. E as pessoas que não eram convertidas, as pessoas que não eram do Senhor, elas se prostravam e começavam a se arrepender, e começavam a entregar a sua vida ao Senhor. Teve um repórter que ficou impressionado com o sucesso de Finney, e aí ele começou a investigar. Ele disse: eu vou descobrir qual é o segredo, porque esse cara tem tanto poder, porque que por onde ele passa, só que ele passa, as pessoas já sentem tanto poder de Deus assim, as pessoas já se arrependem, as pessoas procuram pastores, as pessoas querem sair daquele estado de miséria espiritual. E o repórter disse: eu vou acompanhar ele, eu vou descobrir por que ele tem tanto poder. E aí o repórter diz, depois ele finaliza a sua reportagem dizendo assim: sabe o que eu vi? Um homem que todos os dias saía para a floresta para ficar prostrado diante do Senhor, orando e clamando, orando e clamando, orando e clamando. Irmãos, há um nível de poder que nós podemos alcançar, igreja. Deus já fez muita coisa, e aqui eu estou falando de pessoas dos nossos tempos, já muito próximos de nós. Não estou falando porque muitas vezes quando nós vemos coisas assim, nós dizemos: mas fulano é escolhido, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Não, muitas vezes é que nós não temos escolhido o nosso Deus. Nós temos escolhido as nossas coisas, temos escolhido muitas vezes mais os nossos empregos, muito mais os nossos estudos, as nossas formações, muito mais o nosso dinheiro, muito mais ter coisas. E muitas vezes pelas nossas escolhas nós temos muito pouco, e nós precisamos elevar o nível, como igreja, como líderes, nós precisamos elevar o nível de intimidade com o nosso Deus, porque o Senhor quer se derramar sobre o Parque América. Você talvez esteja já calejado de ouvir isso, talvez você nem acredite mais em nada disso, mas eu estou dizendo para você que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir, se Ele encontrar uma terra sedenta nesse lugar, se Ele encontrar pessoas sedentas pela glória dEle, sedentas pelo poder dEle, sedentas pela unção dEle, sedentas por mais dEle, Ele vai se manifestar a nós de forma diferenciada. E muitas vezes nós estamos esperando os nossos líderes somente, e eu quero nessa noite dizer: quanto tempo você tem investido de oração pelos seus líderes? Ele diz assim: é sobre vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos anciãos, sobre todos. Nós não vamos desistir, porque o Senhor prometeu, e Ele vai cumprir sobre a nossa vida, amém? Você já desistiu da sua família? Eu não desisti da minha. Você já desistiu? Já? Mas está difícil? Está difícil. E eu quero te perguntar, quero abrir um parênteses aqui, e eu quero te perguntar: o que é impossível para o nosso Deus? O que o nosso Deus não pode fazer? Hoje, antes de começar um culto, um jovem me chamou e me deu uma notícia muito gostosa.
E eu sei que Deus já está fazendo. E vocês vão ver o que Deus está fazendo. Não desista de ninguém não. Pode estar difícil que for, desiste não. O nosso Deus tem poder. Ele muda estações, Ele remove reis, Ele estabelece de reis, Ele que dá sabedoria para o sábio, e Ele que dá entendimento aos entendidos. Tudo Ele pode. Ninguém pode estorvar a mão do nosso Deus de agir. Ninguém pode dizer, por que o Senhor está fazendo isso? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e esse é o seu Senhor, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. As estatísticas mostravam, no tempo que eles pesquisaram, que de Charles Finney, 85% das pessoas que se converteram pelo ministério dele, 85%, permaneceram firmes até o fim. Olha, irmãos, isso não era só poder de Deus sobre o que Deus fazia. É claro que eles fizeram muitas coisas e muitas maravilhas, mas não dá para entrar na profundidade de cada um deles. Mas quero dizer que eles fizeram coisas diferentes uns dos outros, mas o Espírito que estava agindo ali é o mesmo. É o Espírito Santo que habita dentro de você na nova aliança. É isso. O Charles Spurgeon, 1834 a 1892, ele iniciou um ministério pastoral com 17 anos. Oi, jovens, tudo bem? 17 anos o Senhor o separou para o pastorado. Aos 20 anos ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, de tão jovem que ele era. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Através de Spurgeon, que começou com 17 anos sendo um pastor, aos 20 anos era o príncipe, conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas o Senhor iniciou a carreira dele muito cedo, mas ele formou cerca de 900 pregadores. Faz ideia o que é isso? Ele preparou, através da vida dele, do poder de Deus na vida dele, ele chegou a preparar 900 pregadores para o reino de Deus. Você vê que todos eles em coisas diferentes, mas fantásticas, esplêndidas. Moody e Ira Sankey, eles iniciaram uma missão evangelística na Inglaterra e na Escócia, e um avivamento se espalhou pela vida deles, através da vida de Moody. E ele também era um formador de ministros e de obreiros. E esse é bastante conhecido, né? William Joseph Seymour, avivamento da Rua Azusa, esse é bastante conhecido. 1870, esse está bem perto da gente até, né? 1870 a 1922, já entrou no 1900. Irmãos, esse aqui é um dos avivamentos que chegou até nós. Esse avivamento da Rua Azusa impacta a igreja até hoje, até os dias de hoje, amém? Você crê nisso? Impacta. O avivamento da Rua Azusa, que afetou profundamente a história do cristianismo. Esse homem, e eu quero dizer porque muitas vezes, eu vou falar das características físicas dele, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós achamos que nós não podemos, nós achamos que nós não somos capazes. Irmãos, esse homem enxergava de um olho só, tinha um problema de visão.
ele era analfabeto, e ele era negro, e ele queria participar do seminário, os homens não deixavam. Diz que para ele assistir uma aula do seminário, ele assistia do lado de fora, por causa do preconceito daquela época. Ele assistia a aula do lado de fora da sala, porque eles não o aceitavam. E o instituto não aceitou. O clube da teologia não aceitou. Mas o nosso Deus estava sobre a vida dele. E o poder do Espírito de Deus veio sobre a vida desse homem tão simples, e abalou as estruturas daquela época. E não só as estruturas religiosas, mas a estrutura do próprio prédio. Diz que houve dias que as estruturas físicas do prédio tremeram. As pessoas clamavam pelo poder de Deus. Esse avivamento foi tão forte, que ele foi comparado ao avivamento que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Até hoje, ele é relacionado de algo tão profundo, de tão forte, de uma magnitude tão grande, que chega nos nossos dias. E ele é conhecido ou comparado com um avivamento muito semelhante ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quantos anos? 1030, pelo menos 1800 anos depois. Mas o Deus de Atos dos Apóstolos é o mesmo Deus da vida de Joseph, e é o mesmo Deus que está nessa noite aqui entre nós. Amém? Você crê nisso? Então não importa o que você é, não importa de onde você veio, não importa quem são seus pais, não importa que tipo de vida você teve, importa que o Deus de toda a glória, Ele está em ti através do Espírito Santo, e nele você pode tudo, nele você pode cumprir os planos que Ele tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Irmãos, ali na rua Azusa a coisa era tão fantástica. Se eu sentar ali com o Joe, falar: Joe, dá licença que eu vou tocar agora, irmãos, não vai sair nada, porque nem do ré mi fá eu sei tocar nesse negócio aí. Mas disse que naquele tempo, disse que tinha uma senhora, uma moça, uma senhora, e ela disse que ela chegou e tinha aquele piano, e ela diz assim: me dá licença. Agora ficou fácil, né? Porque tem esse cara tocando, né? É só fazer um negócio aqui. Toca aí. Mas disse que ela não sabia, ela não era pianista como o Joe. E disse que ela se sentou no piano e começou a tocar sem nunca ter pego um instrumento nas mãos. Mas o poder do Espírito Santo de Deus veio sobre ela, e o Senhor deu o dom de tocar piano. E conforme ela tocando, o Espírito Santo ia se derramando no meio daquela congregação. Eu tenho irmãos que contaram testemunho, e eu creio porque conheço a vida deles. Eles estavam numa vigília, e eles estavam assim como os instrumentos estão aqui, irmãos, todos assim deitados nos pedestais. E ele disse que de repente o contrabaixo começou a tocar sozinho. E as pessoas começaram a ouvir, e nunca tinham ouvido um baixista tocar daquela forma. E quando aquele contrabaixo sozinho, não é instrumento de base, é instrumento de acompanhamento. Diz que aquele contrabaixo começou, e o fogo de Deus começou a pegar no meio da congregação. Você crê nisso? Irmãos, esses irmãos aqui da rua Azusa, eles enviaram missionários, eu não sei quantos, mas eles enviaram missionários para 25 países. E nós estamos falando de 1870. Não é com as facilidades que a gente tem hoje, com as globalizações e toda a tecnologia que nós temos hoje. Sabe, irmãos, mas o Senhor disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nos últimos dias, mas o Senhor se derramou lá, sim, e Ele deu várias promessas. E se a gente começar a ler as Escrituras, quando Ele enfatiza muito sobre o fim dos tempos, porque o Senhor não anda no nosso relógio, Ele não anda na nossa para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos.
quando ele está dizendo lá, há 2000 anos, ó, eu vou me derramar sobre vocês nos últimos dias, para nós que vivemos 70 anos, a gente fica assim, uau, né? Não, já passou tudo isso. Então, mas tem alguns detalhes nas escrituras que ele diz assim, olha, vamos abrir lá, Mateus no capítulo 24, peraí que meu Mateus tem outra localidade aqui. Ele diz assim, 24:32, aprendei pois essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Agora já está falando da volta de Jesus. E na verdade vos digo que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ó, ele diz aqui nesse trecho, quando virdes, e ele fala da figueira. A figueira é Israel. E irmãos, muitas pessoas não querem que a gente fale sobre o princípio das dores. Fale que nós estamos vivendo o tempo profético. Mas eu quero dizer, 1948, aqui na nossa geração. Meu pai é de 1938. 10 anos depois do nascimento do meu pai, quando meu pai tinha 10 anos, Israel se tornou nação. Uau! A figueira floresceu. E nós estamos no meio. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético, o título está assim, sermão profético, princípio das dores. E ele diz aqui, olha, quando virdes todas essas coisas, as coisas que estão escritas acima, acontecerem, depois você lê na sua casa, sabei que está próximo às portas. Porque no 32 ele diz, olha, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo. Igualmente quando virdes todas essas coisas acontecer, sabeis que Ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? Não era a que Jesus estava ministrando naquele momento, era a geração que visse a figueira florescer. A geração que Jesus estava ministrando não era essa geração. Israel ainda sofreu muito. Israel ainda passou pelo holocausto. Israel foi destruído. Israel ainda passou coisas terríveis. E ele não estava falando para aquela geração, mas ele disse, quando vocês verem a figueira florescer, abram os olhos. E se nós olharmos, se nós pudermos ler o capítulo 24, vocês vão ver que tudo que está no capítulo 24 está acontecendo exatamente agora, nos nossos tempos. Nós somos a geração que a figueira floresceu. Nós somos a geração do fim. Tenho estudado um pouco sobre isso, e nem vou falar para que você não se assuste, porque muitas pessoas querem notícias legais somente. Mas irmãos, uma verdade é clara, nós somos a geração do fim. Pastor, mas afinal você vai pregar sobre o derramar do Espírito Santo ou sobre o fim? É que ele diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e nós estamos nos últimos dias. Nós somos essa geração.
Não tem outra. Você pode crer ou não, mas o terceiro templo já está pronto. Ele está totalmente pré-fabricado. Todos os utensílios estão prontos. Os sacerdotes estão sendo treinados. Os levitas estão sendo treinados em Israel. A novilha vermelha já foi clonada e só faltava ela. Tudo está preparado. Eles conseguem erguer o templo pré-fabricado em 3 dias. Irmãos, porque tudo isso estaria pronto se o fim não estivesse chegando? O terceiro templo vai ser construído, e eu creio que a nossa geração verá. E ele diz: quando vocês verem, o fim está chegando. Há coisas acontecendo aqui no nosso calendário para os próximos 3 anos, coisas difíceis. Coronavírus, é difícil, irmão, mas vem coisas mais difíceis sobre a terra. Não se iludam. O terceiro templo está construído. E quem se assentará no terceiro templo, igreja? Jesus? Sim, mas muito depois. Antes, quem se assentará nele vai ser o anticristo, e vai governar na terra por 7 anos. E aí eu deixo para o pastor Nilo, se assistir lá as 13 aulas que ele deu sobre esse tema, está no nosso canal do YouTube. Mas ele diz, eu vou voltar aqui para o nosso texto: nos últimos dias, pastor José Francisco, eu derramarei do meu espírito sobre vocês. E é isso que importa. Sabemos que vão vir muitas coisas, e tudo isso aqui que está, irmãos, nessas promessas, tudo isso aqui que está escrito, tudo isso aqui que o Senhor diz que vai fazer, diz que não vai cair um J, não vai cair um tio, não vai cair nada, tudo vai se cumprir, e nós não vamos mudar o curso disso. Mas o que nós podemos mudar o curso é nos enchermos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando, e dando lugar para o Espírito de Deus, e sendo cheios do Senhor, não só para fazermos cultos avivados, mas para nós ganharmos essa terra para o Senhor. O Senhor nos próximos anos estará dando estratégias, como nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer. Mas sim, Ele está no negócio, Ele tem que estar no comando. E como eu disse para você, eles não estavam por aí, todos esses avivalistas, todas essas pessoas, e as que eu não citei também, todos eles eram mover de Deus, era Deus que fazia, as coisas iam acontecendo, e o povo ia sendo impactado pelo poder e pela glória de Deus. Nós não temos capacidade de montarmos evangelismo, de montarmos estratégias, nós não temos capacidade de ganhar pessoas, mas o Espírito Santo de Deus se movendo através de nós, essa terra será impactada. Eu creio nada mais e nada menos que essa igreja será tremendamente um ponto referencial da glória de Deus, onde o Senhor vai se derramar aqui e fora desse lugar também. Você quer fazer parte disso? Aumente o seu nível de oração diário. Pastor, eu estou orando 10 minutos, passa para 20. Estou orando meia hora, passa para 1. Estou orando 1 hora, tenta passar para 1h30.